Oi, oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Gomes e a indicação de hoje é sobre o filme da Netflix chamado A Caixa de Pássaros. Eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês. O canal ainda é pequeno, mas a parte mais legal é que o canal vem crescendo, ele vem tendo um engajamento e uma pontuação muito boa para mim, né? Para um canal novo, e esse crescimento tá vindo graças às pessoas que estão assistindo. E eu, antes de começar o vídeo, antes de fazer qualquer indicação, gostaria muito de agradecer e avisar que quando vocês curtem, quando vocês se inscrevem e ativam o sininho, ou comentam aqui embaixo, vocês fazem com que os nossos vídeos fiquem em alta. Isso nos dá força para continuar e motivar cada vez mais a continuar gravando os vídeos. Então, muito obrigado. Gostaria muito de agradecer a cada um de vocês de coração, mas pedir muito que vocês possam, antes de assistir o canal, se inscrever aqui embaixo, não esquecendo de ativar o sininho, vídeos terças e quintas e provavelmente vídeos domingo. Peço só desculpa por conta desse período de feriado, pode ser que as terças e quintas possam ter uma variação, vou tentar liberar os vídeos mais rápido possível. É um filme pós-apocalíptico sobre uma situação em que ocorreu um período muito complicado em que situações de suicídio em massa começou a atingir todo o mundo. E quando você olhava do lado de fora, algo que a gente ainda não compreende, se é algo sobrenatural, se é uma entidade, se é demônios ou o que seja, o que causa no cérebro dessas pessoas que faz com que essas pessoas forcem o seu suicídio. E logo de início, quando assistimos o filme, ficamos numa situação perdida, igual a personagem principal, que traz com todo o seu talento as emoções, a flor da pele, sobre toda essa transição do mundo, que ela viveu o antes e o depois de toda essa situação pós-apocalíptico. E o que seria isso? Todas as pessoas que ocorreram esse suicídio. Então, após essa situação... Oi, mané! Coisa gostosa. Após essa situação em que a Sandra Bullock, ela descobre que o mundo está totalmente sendo destruído, ela percebe que o mundo não será o mesmo dali por diante. Ela estava grávida, existe todo um porquê da sua gravidez, junto à gravidez de uma pessoa que vai aparecer ao longo da história. Como eu expliquei, eu não quero passar cenas para vocês para que isso não prejudique, mas eu quero tentar trazer alguns comentários sobre a história em si. Esse filme dá a entender que existe algo além do que você vê. Então, ao longo do filme, eu comecei a perceber que existiam pontos em que as pessoas estavam perdidas e que as pessoas estavam começando a compreender o que ocorria nesse mundo. E o mais interessante do filme foi que o filme foi tratado em dois períodos. Um período final do filme, vamos colocar assim, e o período inicial. A primeira parte é a parte onde ocorre a transição do problema. Então é como se fosse um livro. A história nos apresentou o seguinte, que existiu o início do problema e que as pessoas ainda não tinham levado a sério. Logo após o início, existe uma transição para o momento pós-apocalíptico. E nesse momento, tudo que ocorreu antes acaba sendo deixado de lado, não há a possibilidade de voltar ao que era antes. Então, quando ocorre essa transição, tudo vai levando a crer que esse mundo não vai se modificar. Então existe outro período em que a Sandra Bullock está em um barco que ela precisa percorrer por dias e dias nesse barco. Existe uma transição também entre se ela vai chegar e como ela chegou até ali. Então o filme vai tratando de cada momento com uma linha tão interessante e que ela transita entre o passado, entre o futuro e entre o presente, de uma forma muito sucinta e muito delicada, vamos colocar assim. Porque eu acredito que no filme foi muito rápido, como tudo, né? Em um livro você consegue transitar por cenários, por personagens, por situações de forma muito mais lenta, e assim a gente consegue entrar dentro daquele ambiente, dentro daquele conflito de uma forma muito mais profunda. Porém, no filme a gente percebe que existe uma aceleração de cada momento, mas que isso não tira a nossa imersão.
filme A Caixa de Pássaros foi um filme que teve um retorno muito positivo. Então, basicamente, o filme é ao redor da necessidade que existe de uma mãe de salvar seus 2 filhos e tentar levar com que essas 2 crianças possam sobreviver num rio que vai ser o local por onde ela vai precisar percorrer. E só no final desse rio é o local de segurança pelo qual ela acredita ser a salvação de todos eles. Ai, meu Deus. Se eu não gravar assim, o vídeo não vai sair hoje. E eu quero muito gravar esse vídeo para amanhã. E basicamente, ao redor de todo esse conflito, se essa personagem principal vai conseguir salvar seus 2 filhos, existe também um outro ponto, uma outra linha. Ah, Jesus Cristo, esse vídeo vai ter que ser pequeno. É o que, filho? O que? Tan, 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 tan. Essa necessidade da gente tentar descobrir se ela vai sobreviver, se as 2 crianças vão sobreviver junto com a mãe. Existe uma outra parte da história, que é a parte antes dela começar a percorrer todo esse caminho pelo rio. Existe o período onde ainda existiam muitas pessoas dentro da casa. E quando existiam muitas pessoas dentro da casa, existiam conflitos. E essas necessidades de sobrevivência, existiam também esse terror psicológico dentro dessa residência. Existem 2 tipos de pessoas na história. Existem as pessoas que são influenciadas pela tal entidade que faz com que as pessoas se matem sem nenhuma explicação. E existe um outro grupo de pessoas pelo qual elas não são influenciadas diretamente pelo suicídio, mas são influenciadas de uma outra forma, que são os grupos das pessoas que já estão com problemas mentais. A situação em que essas pessoas já são anormais psicologicamente, elas acabam sendo influenciadas não ao suicídio, mas de levar outras pessoas ao suicídio. É muito louco essa consideração, mas se a gente parar para pensar, o mistério sobre o porquê de tudo isso faz com que a gente fique preso naquela situação. E o mais interessante é a gente descobrir que após 5 anos dentro dessa casa, onde ficam esses grupos de pessoas e depois vai ficar um grupo bem menor no final da história, o mais interessante é como a gente para pensar que essas 2 crianças cresceram dentro de 5 anos nesse período pós-apocalíptico, onde elas não souberam o que era uma vida fora daquela casa. E dá essa aflição em você tentar fazer com que essas crianças acabam tendo que ter uma responsabilidade de adulto da sua capacidade, mas essas 2 crianças precisam amadurecer de uma forma tão rápida e elas precisam ter a noção da responsabilidade da sobrevivência de uma forma tão rápida que elas acabam tendo que entender que se elas não forem assim, que se elas não se desenvolverem dessa forma e não tiverem a percepção auditiva alta, elas não conseguirão sobreviver como a mãe faz com que elas se protejam dessa forma. As crianças acabam ajudando a própria mãe a sobreviver, fazendo com que ela tenha uma percepção maior. Por elas terem nascido e terem tido um treinamento, tudo isso acabou levando com que essas crianças tivessem um amadurecimento muito mais rápido que o normal. O filme é muito interessante, é muito bonito, mas eu percebo em muitos momentos que existe uma aceleração da história e que no livro provavelmente isso deve ser muito mais trabalhado, muito mais desenvolvido, muito mais detalhado e que o entendimento provavelmente é muito maior. Eu gostaria muito de ter visto as crianças treinando, as crianças guiando muito mais a mãe. Eu não vi isso no filme. Muito mais a mãe tendo uma percepção maior do que as crianças, e eu acredito que as crianças têm uma percepção muito maior por elas terem nascido e terem tido essa necessidade desde o início de sobrevivência, diferente da mãe que já era uma adulta e que ela acabou tendo que aprender, de certa forma, com as crianças também. A Caixa de Pássaros, o próprio nome, tem um significado muito importante que eu não quero passar aqui para vocês, mas a história dos pássaros é um dos pontos mais importantes de toda a história
do filme. Então é isso, eu não posso fazer um vídeo muito longo, que eu acho que eu não vou conseguir, mas a minha indicação é uma indicação muito positiva sobre o filme. Quem não leu, eu indico muito que você veja primeiro o filme e depois leia, porque provavelmente o filme não é tão bom quanto o livro. Como eu não li o livro, eu acabei tendo uma liberdade sobre a história de uma forma muito mais distante. Então eu não tenho uma influência para que eu pudesse ter essa comparação de história, personagens, cenários, ações. E eu acho que foi, de certa forma, um ponto muito positivo para que eu tenha gostado do filme. Esse filme tem atuações espetaculares. Existe um ator principal que ajuda o personagem principal. O ator é incrível, existem vários atores incríveis. Existe um ator também que ele aparece mais para metade do filme. Ele acaba sendo o conflito, ele acaba sendo o furacão que movimenta a casa quando ela acaba tendo um período de equilíbrio, e o desequilíbrio é importante para que todo mundo acabe se posicionando para qual caminho vai seguir, para se defender e desconfiar de tudo e de todos. Não há como se confiar em qualquer pessoa, senão ou você sobrevive ou você morre. Mas a história é muito interessante sobre a motivação da sobrevivência e o que faz com que você consiga entender que existe uma salvação em algum momento, e que se você acredita nessa salvação, pode ser que você consiga sobreviver no final. E a história traz essa esperança e essa novidade. Torço que todos vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês entendessem que o que nos motiva a continuar é basicamente curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, sem esquecer de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos aqui no canal. Um beijo a cada um de vocês e tchau, tchau!